Olá, eu sou o Leandro Provenzano aqui do canal Explicando Direito e eu tô aqui agora para comentar com vocês algumas jurisprudências que eu olhei aqui no dia de hoje para trocar uma ideia com vocês, explicarem, porque nem sempre a gente consegue gravar todos os temas que vocês precisam ouvir. Então, comentando essas jurisprudências, a gente acaba dando diversas dicas, mais de um tema no mesmo dia. Tema esse que pode ser útil para você ou para qualquer pessoa que você possa aí ajudar com essas informações. Então, eu vou dar várias dicas aqui e antes de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que possam se beneficiar com essas informações e essas dicas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para a primeira notícia. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para comentar essa primeira notícia. Mantida a condenação de hospital a indenizar a paciente que foi atendida por falso médico. E o que aconteceu nesse caso? Esse paciente estava fazendo um tratamento de hérnia e dentro daquele hospital ela foi atendida por um falso médico, que foi descoberto aí após uma investigação dentro do próprio hospital. E aí o que aconteceu? No erro da retirada de um dreno, causou uma infecção nesse paciente, obrigando com que ele fosse submetido a um outro procedimento cirúrgico, tendo que ficar mais 18 dias internado no hospital. Então, aqui, na retirada desse dreno, esse falso médico fez uma incisão ali, pegou o bisturi, cortou a pele desse paciente e, sem um procedimento de esterilização adequado, acabou causando uma infecção nesse paciente. Então, aí, depois de uma investigação, descobriu-se que o médico que fez esse procedimento, ele na verdade não era médico. Então, o hospital foi condenado a indenizar esse paciente em 30 mil reais, porque os juízes eles falaram que quando o hospital ele tem que tomar aquele dever de segurança, ele deve prestar todo aquele cuidado para que somente profissionais verdadeiros estejam ali trabalhando dentro do hospital. Então isso aí causou uma responsabilidade do hospital que não teve aquele dever de zelo, então foi obrigado a indenizar esse paciente. E eu faço aqui um alerta, o paciente foi indenizado em 18 mil reais pelos danos morais suportados, mas nesse caso, se ele tivesse tido outros problemas, outros prejuízos financeiros, esses prejuízos também poderiam ser abarcados aí nessa ação judicial. Então o valor eu considero um valor muito baixo, pelo que o paciente teve que suportar ali mais 18 dias internado, uma nova cirurgia. Então creio que 30 mil tenha sido um valor muito baixo por todo o transtorno causado a esse paciente, que a gente sabe, qualquer procedimento cirúrgico pode ocasionar inclusive o óbito daquela pessoa, a depender do seu estágio de saúde e a evolução no procedimento pós-cirúrgico. Então eu considero uma indenização baixa, mas foi isso que os juízes acabaram arbitrando para esse consumidor. Vou compartilhar a tela aqui de novo para que a gente possa ver a próxima notícia. Essa aqui, ó, faculdade de odontologia é condenada por tratamento mal executado. Esse caso ele é bastante semelhante ao caso anterior, do caso do erro médico, mas nesse caso o que aconteceu foi que um paciente ele foi submetido a um procedimento de prótese e foi feito por alguns profissionais dessa faculdade. E o tratamento não teve o resultado esperado e a perícia constatou uma série de falhas no procedimento odontológico realizado nesse paciente. E aí, dessa forma, esse paciente sofreu vários danos na questão da prótese, porque ele teve problema com o seu sistema de mastigação, teve problema estético e até mesmo dificuldade ao falar. Então, essa prótese causou uma série de consequências na vida dessa pessoa. E aí a curiosidade, esse paciente foi indenizado também em 30 mil reais por todo o transtorno causado e essas sequelas que ele teve que ficar por conta desse procedimento mal executado. Então você verifica que aquele caso, o primeiro caso, 18 dias internado, mais um novo procedimento cirúrgico, indenização de 30 mil. Nesse outro caso, um procedimento que colocou menos em risco esse paciente, a vida desse paciente, também teve o mesmo valor de 30 mil reais. E aí eu faço um alerta, caso essa pessoa tivesse algum problema que prejudicasse, por exemplo, no seu trabalho. Vamos supor que essa pessoa seja um advogado, assim como eu, que depende da sua voz, depende da sua fala para se sustentar. Nesse caso, o paciente poderia inclusive pedir uma indenização, uma pensão
de acordo com a redução da sua capacidade laboral. Então vamos supor que eu dependo da minha voz, dependo da minha oratória para ganhar o meu sustento, que eu ganho, vamos dar como exemplo aqui, uma quantia de 10 mil reais. Se eu tive esse prejuízo na minha fala, eu não posso mais fazer alguns procedimentos que eu estou habituado a fazer, como por exemplo sustentação oral em tribunais, e essa minha capacidade de ganhar esses 10 mil reais fica prejudicada e eu consigo ganhar só 7.500 por mês por conta desse problema. Nesse caso, eu poderia pedir uma pensão nesse valor, nessa diferença de R$ 2.500. Então é o alerta que eu dou. Caso esses procedimentos tenham causado uma redução da capacidade laboral desse paciente, ele poderia também, além de pedir um dano material, uma pensão pela redução da sua capacidade laboral. E assim como eu comentei no exemplo anterior, naquele caso anterior do erro médico, também poderia pedir uma indenização por danos materiais. Vamos supor que esse paciente tivesse que ficar aí um mês sem trabalhar e ele seja um autônomo. Nesse caso, ele poderia pedir essa compensação financeira por todo o transtorno que ele teve que passar e esse prejuízo financeiro por ter ficado um mês sem trabalhar. Beleza? Vamos para o próximo caso, vou compartilhar a tela aqui de novo e a próxima notícia é: consumidor que teve bicicleta furtada em estacionamento de loja deve ser indenizado. Esse é mais um daqueles casos onde o estabelecimento comercial ele acaba fixando aquelas placas que não se responsabiliza por objetos de valor deixados no interior do veículo e aquilo que a gente sempre comenta. Toda vez que o estabelecimento comercial ele oferece o estacionamento para os seus clientes, esse estacionamento ele acaba atraindo esses clientes para a loja, para o estabelecimento ou aqui nesse caso para o supermercado. E assim como ele tem esse benefício de ter mais cliente, ele deve também responder pela sua responsabilidade ali com aquele cliente, que no caso é cuidar do seu carro, nesse caso aqui, cuidar da bicicleta daquele cliente que foi no supermercado. Mas na prática, o que aconteceu aqui? Essa bicicleta foi furtada dentro do estacionamento, ainda que ela tivesse presa ali com cadeado. Então, quando o juiz foi analisar esse caso, ele descreveu e falou o seguinte, aquilo que eu havia comentado com vocês. Quando o supermercado fornece estacionamento visando atrair seus clientes, ele assume o risco por eventuais danos causados em suas dependências. E o que o juiz quis dizer com isso? Se aquele cliente ele entrou lá e deixou a bicicleta no seu estacionamento, o supermercado deve cuidar dessa bicicleta e entregá-la àquele cliente da mesma forma que ela foi ali deixada. Então, pelo furto que aconteceu no estacionamento, dentro do estacionamento daquele supermercado, esse supermercado foi condenado a indenizar esse cliente. E qual que foi a indenização nesse caso? O estabelecimento teve que suportar uma indenização de R$ 3 mil pelos danos materiais causados, referente ao valor da bicicleta, e outros R$ 3 mil pelo dano moral causado a esse cliente, esse ciclista que foi ali com sua bicicleta e teve a bicicleta furtada. Então veja, esse consumidor ele teve uma indenização total de R$ 6 mil, sendo 3 mil de danos materiais e outros 3 mil pelos danos morais suportados, que é quando o estabelecimento não indeniza de pronto aquele consumidor e obriga com que ele entre na justiça para pleitear o seu direito, tá? E aí, essa foi a terceira notícia e a última que eu vou falar aqui para vocês, vou compartilhar a tela novamente, é a respeito de um golpe que estão passando aí em alguns casos de algumas pessoas que têm o direito daquela ação do plano Collor e plano Bresser. Já houve um acordo aí no judiciário onde algumas pessoas têm direito a receber uma diferença daquela ação chamada de expurgos inflacionários. E o alerta que eu dou aqui para você é o alerta de sempre. Nunca pague nada para você ter um direito a receber. Então o que acontece nesse caso? Os golpistas, de posse das informações dessas pessoas que têm direito a receber uma quantia do Poder Judiciário, ele entra em contato com essa pessoa e pega ali um dinheiro como se fosse um requisito para que você possa receber finalmente a sua indenização. Mas isso é um golpe. Nunca essa pessoa que tem ação no judiciário vai ser obrigada a pagar uma quantia para receber determinado valor em troca. Então a gente já tratou isso aqui em outros temas, não só com essa modalidade de golpe do plano Collor e plano Bresser, mas também em outras modalidades, onde as pessoas pedem algum dinheiro
para te entregar um dinheiro. Isso aí não existe. Então é mais um golpe que está sendo aplicado e agora para essas pessoas que são vítimas desse evento são aquelas pessoas que têm uma ação na justiça referente ao Plano Collor e Plano Bresser. Beleza? Se você quiser sugerir novos temas para eu trazer aqui para você nessa nossa jurisprudência, nesse nosso bate-papo, deixe um recado aqui nas nossas outras redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E eu vou reforçar o convite para você se inscrever novamente no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dessas dicas que eu trago aqui sempre no nosso canal, tá bom? Então, um grande abraço e fique sempre aqui alerta com as nossas notícias e nossas dicas do canal Explicando Direito. Um abraço!